gravar rapidinho antes que acabe a bateria da câmera. Vamos lá! UFC Sacramento. Anthony Hernandes versus Gregory Rodrigues. Cara, sem dúvida alguma, esse foi um dos, se não o melhor UFC Fight Night desse ano. E além dessa luta principal, eu acredito que a construção desse card por completo foi muito bom, cara. Foi muito bom. Assim, não baixou a energia em momento algum. Bem, só em um momento, mas não foi por causa das lutas em si, mas por causa da minha expectativa que foi quebrada. E eu acredito que a sua também. Mas o evento em si foi magnífico, sério. Por exemplo, tivemos apenas 3 decisões nessas lutas inteiras. Mas mesmo sendo decisões, não foram lutas monótonas, tá? Tivemos o Gregory Rodrigues contra o Anthony Hernandes, a última decisão da noite, no caso, a última luta também, né? Aí tivemos Sergey Pavlovich versus Vitor Petrino, que, assim, o pessoal meio que vaiou, mas, cara, o Petrino fez um masterclass nessa luta. Foi muito bom, eu tava torcendo muito pro Petrino, ainda bem que deu tudo certo. E também outra luta que foi pra decisão foi desse Stan Dorsanville contra o Gao Guiyong. Esse Gao Guiyong, cara, que azar do caramba, cara. Pegou um cara que é irrelevante, que é esse Stan. Stan, até semana passada, ele era vendedor de móveis é como se fosse um Tok-Stock lá dos Estados Unidos. Ele trabalhava assim. Ele teve a chance de entrar... Deixa eu ver. Esse Gao Guiyong, ele teve a chance de entrar no UFC via Dana White Contender Series e pegou o Killian Salkilde, o inventor do sexo. E depois ele entrou no UFC e perdeu a primeira luta, aí teve 2 decisões e aí perdeu de novo na decisão. Assim, ele teve 4 lutas no UFC e 4 decisões, 2 derrotas e 1 vitória, e 2 vitórias. Assim, azar, mas assim, é o esporte, não tem o que fazer. Mas vamos falar de luta a luta pra te mostrar que não teve inconstâncias, tá? Foram umas lutas boas. Por exemplo, a primeira luta, eu confesso que eu não vi ao vivo, tá? A Chanelle Dreers contra Elise Reed. Eu acreditava que a Chanelle iria vencer? Acreditava. Mas eu acreditava que ia pra decisão. E foi um nocaute no 3º round. Muito bom ter acabado assim. Depois tivemos a dupla ali, o Weston Schultz contra o Jackson McVeigh. E esses dois é uma revanche, tá? Esses dois já se enfrentaram antes. Deixa eu até confirmar em qual ano que eles se enfrentaram. Tá, essa luta do West Schultz versus Jackson McVeigh foi uma revanche, porque no amador eles já se enfrentaram. E aliás foi a primeira derrota do McVeigh. E ele conseguiu se vingar no profissional, acabando nocauteando o Wesley Schultz no primeiro round, tá? Indo para a próxima luta, tivemos o Gao Guiyong contra o Stan Dorsanville, que pegou luta na semana. Assim, como eu falei, até a semana passada ele era vendedor de móveis lá dos Estados Unidos e hoje tá aí, no maior evento de MMA do planeta. Meu pai viu a vitória do Gao Guiyong, não viu do Stan. Eu tava... Tanto faz pra mim, entendeu? Tipo, eu não tava muito prestando atenção, não. Mas eu gostei da entrevista do Stan, que ele falou: cara, se eu venci, você também pode. Ele é do Haiti, ele tem uma nacionalidade haitiana, representa o Haiti. Enfim, foi bom, foi boa. Essa história é legal. Aí tivemos a próxima luta, que foi o... Eita Deus. A próxima luta foi o Mark Cotto lutando contra o Ryan Kills. E, cara... Meu Deus, Ryan Kills, você entrou numa bala que não precisava entrar, cara. Por exemplo, o Mark Cotto tem 19 vitórias agora na carreira. 16 são por nocaute. Cara, as mãos do Cotto têm que ser estudadas. Ele tem 2 vitórias por finalização e 1 na decisão. Uma das derrotas do Cotto eu assisti ao vivo. Foi no LFA... Deixa eu ver qual foi. LFA 146, que foi a luta principal. O Cotto contra o Mosquitinho na época. Eu só fui pra esse LFA na época por causa de uma luta que era... Deixa eu ver qual que era. Lipe dos Santos contra Hugo Paiva. Na época, o Lipe Detona, que aliás... Parabéns, campeão. Campeão no Bison Fight. Parabéns. Ele foi lutar contra o Hugo Paiva na época. E eu falei com a LFA, falei, cara, eu posso ir assistir esse evento?
Tipo, eu posso cobrir de alguma forma, eu posso, sei lá, fazer alguma coisa. E eles me aprovaram, fui pra Cajamar, fui lá assistir ao vivo, cara, foi muito massa. E os dois eram invictos. O Hugo era 5-0, o Felipe era 6-0. Então era uma luta de dois prospectos que provavelmente um ia se despontar. Mas, cara, olha nesse evento. Olha quantos nomes bons tiveram nesse evento, ó. Luana Santos, que é a TikToker, tá no UFC hoje. Aí tivemos o Lipe Detona. Aí tivemos o Carlos Prates. Aí tivemos o Jean Matsumoto. Tivemos o Felipe Wakao. E essa luta do Felipe Local foi muito engraçado, mano, porque caiu a luz do estádio inteiro. E aí eu lembro que eu tava, tipo, com o organizador do evento, assim, aí ele falou, cara, o que aconteceu? Daí, porque o engenheiro, não sei o que, caiu a luz. Ah, parabéns, tá demitido. Cara, no meio da luta o Bacal acabou a luz do evento, mas foi bom pro Bacal, porque eu lembro que ele tava meio que nervoso, assim, não tava se encontrando. E aí o Caio Borralho começou a organizar, calma aí, pô, não precisa acelerar, vai devagar, amarra aqui, não sei o que, segura lá. E aí conseguiu vencer na decisão do juiz. E aí tivemos a Ticotô contra o Gabriel dos Santos. E cara, essa luta contra o Ticotô e o Gabriel dos Santos, o Mosquitinho, primeiro, o Ticotô não bateu peso, parece. E era valendo o título dos. Assim, era um GP que ia até era como se fosse uma semifinal para ir pelo título dos 66 quilos. E o Ticotô parece que não tinha batido peso, né, no dia. Eu não sei o que aconteceu ao certo. Mas o Gabriel, ele tava invicto, o Mosquitinho. E o primeiro round do Gabriel, cara, ele quase foi nocauteado umas duas, três vezes. Ele até golpe legal levou. Assim, é porque o Gabriel tava muito abençoado aquele dia. E no segundo round acabou nocauteando o Ticotô. No final do segundo round, aliás. No começo do segundo round. Enfim. Mas assim, o Ticotô ele tem as mãos muito pesadas, cara. Mesmo quando ele perde, ele quase entrega a derrota, entendeu? Foi a única derrota que eu quase vi. A outra luta que ele perdeu eu nem sei qual que é. Mas ali eu já vi, cara, esse cara é especial. E depois daquele dia ele nunca mais perdeu, tá? Ele só venceu, venceu, venceu e continua vencendo. É um garoto bom. É um garoto que tem as mãos muito pesadas. E acredito que ele vai estar disputando ali no top 10, sei lá. Próximo ano pode estar ali batendo no top 10. Chris Padilha contra Nasrat Hakparast. Cara, essa luta que foi engraçada porque, cara, parecia muito que ia pra decisão. E o Chris Padilha conseguiu achar uma finalização, cara, no último segundo de luta. Assim, bizarro o que aconteceu. Eu não nem eu não acreditei quando eu vi, porque ele pegou Nasrat como se fosse um triângulo de mão ou se fosse um Legendary Choke em pé e ele derrubou e foi para um Karagatame. Mas na hora que caiu no chão, quicou no chão, o Nasrat já desligou já. Enfim, foi assustador. E uma curiosidade, caso você não saiba, é que assim, cadê o garoto? O Chris Padilha, ele é deixa eu ver. Chris Padilha. Não tá aparecendo aqui. No UFC, ele é 5 vitórias, 0 derrotas e 1 empate. Essa luta que ele empatou foi de um cara que lutou nesse evento também. E eu já vou contar sobre isso, tá? O Padilha, pô, teve uma boa vitória contra o Nasrat. O Nasrat, que assim, do Marrocos, é um cara super hypado, tem, sei lá, 16 lutas no UFC hoje. Teve mais uma derrota, eu acho que é a segunda ou a terceira derrota consecutiva dele. Espero que. Assim, ele teve um hype muito grande, quase foi ranqueado no peso leve há pouco tempo, mas ele pegou o Killer Cell Kill e o Chris Padilha na sequência, um nocaute e uma finalização. Eu creio que ele vai se encontrar de novo. Ele vai se encontrar de novo. Ele é um garoto bom, mas não tá no nível top. Não tá no nível top. Aí, Kenny Senditivo contra Shamil Gaziev, cara, essa luta aqui foi bizarra, cara. Foi 1 minuto e 20 de luta, 80 segundos de luta. E era só o Kenny Senditivo com o braço baixo. Com o braço baixo. Pedindo pro Gaziev socar ele e o Gaziev uma hora tocou nele e ele caiu, cara. E na hora que ele caiu que nem madeira. Foi engraçado. Eu não acreditei quando eu tava vendo. Eu falei, cara, o que aconteceu, cara? Foi uma e acabou. Cadê?
Olha aqui. Caiu fedendo, meu irmão. Que isso, cara? Nada a ver. O que esse cara fez? Nocaute no primeiro round, nocautaço. Aí tivemos aqui, que foi a quebra de expectativa que eu falei, cara. Jamal Emmers contra Le'Veon Douglas, cara. Assim, vamos falar dessa luta e também do Le'Veon, tá? Em si. Vamos ficar trocando aqui as imagens enquanto eu falo, né? O Le'Veon, cara, é um cara muito bom, tá? O cara é muito bom. Eu realmente acreditava na vitória dele. Mas assim, o MMA é loucura, cara. Porque o MMA é o evento mais imprevisível do planeta. Disparado, disparado, disparado. Não existe um certo, errado. Tudo pode acontecer. É só você lembrar, por exemplo, Anderson Silva versus Chael Sonnen. Primeira luta. Cara, quem no quinto round falasse que o Anderson Silva ia vencer, era louco. Se você pegar Leon Edwards versus Kamaru Usman, quem falava que o Kamaru Usman ia perder aquela luta é maluco. Se você pegar, sei lá, Zubi coreano contra Yair Pantera, quem fala que o Pantera ia vencer no último round é maluco. Tudo pode acontecer, cara. Tudo pode acontecer nesse esporte. É um esporte que eu falo que ele é ingrato, porque não há uma certeza, mas isso que deixa ele tão fascinante. Por não ter uma certeza. Isso remete um pouco à vida. Por exemplo, em outros esportes, você meio que já sabe o que vai acontecer. Por exemplo, se pegar um Haiti contra Brasil na seleção brasileira, tu já sabe o que vai acontecer. Mas se tu pegar um Haiti contra Brasil numa maratona, tu já sabe o que vai acontecer também, entendeu? É... E é isso, cara. É isso. Não existe um certo e errado. Não existe uma coisa muito concreta. Mas isso que deixa mais bonito. Enfim, o Jamal Emmers conseguiu quebrar a defesa do Le'Veon Douglas, deu um jab direto, e aí o Le'Veon prontamente já caiu com a mão no olho, tentou se resguardar, né? Tentou não. Cara, ali ele já desligou já. Deixa eu ver se eu tenho uma foto. Não tem. Tá aqui. O Le'Veon aqui já caído, e aí o Jamal Emmers acabou vencendo a luta aí por nocaute no primeiro round contra o Le'Veon Douglas, que assim, o Le'Veon Douglas que no Contender Series acabou a luta em 30 segundos. Na primeira luta, nocauteou o cara com jab. E aí pegou o Jamal Emmers, que curiosamente tinha perdido pro cara que o Le'Veon Douglas nocauteou na estreia, e acabou vencendo. Então, o UFC, o MMA não tem uma matemática exata. E aí acabou o card preliminar. Só esse aqui foi o card preliminar. Nem começou o card principal aqui. Mas aí nós começamos o card principal com essa besta aqui, ó. Com esse ser humano. Mas quem que é esse, Gustavo? Você pode me perguntar. Aí eu te respondo. Esse aqui é o Anthony Wendt. O Anthony Wendt, caso você não saiba, há 10 dias estava estreando no Contender Series. Ele foi main event do Contender Series do primeiro episódio da 10ª temporada. E ele acabou vencendo, sei lá, em 34 segundos a primeira luta no Contender Series, né? Aí ele falou no coletivo de imprensa, ó, UFC, eu quero lutar o mais rápido possível. E o UFC prontamente falou, tá bom, você quer lutar daqui a 10 dias? E ele falou, quero. E aí, ó, Anthony Winch foi lá e estreou no UFC com uma vitória no primeiro round novamente. Porém, não foi nocaute, foi uma finalização. E o mais engraçado disso tudo é porque, assim, é uma coisa que eu tenho que deixar registrado, porque eu não vi as pessoas falando sobre. E eu e meu pai, o meu oráculo, né, durante as lutas, percebemos que, assim, cara, o Anthony Winch é uma besta, tá? Ele pegou um cara que, assim, não é um bagre, mas também não tá nível UFC. O cara era 5-1, 5 vitórias, uma derrota. E ele tinha a única derrota por decisão. O porte físico, perto do Anthony Winch, era bizarro. Parecia que o cara era um leitão, entendeu? E o Anthony Winch parecia um gorila. Um alfa, sabe? Ele é muito grande, cara. Tipo, estrutura, não de tamanho, porque tem 1,80 m pra peso pesado, é um pouco baixo. Bem baixo. E, assim, ele se deu bem. Porque o adversário dele tava com uma americana no braço dele, ou seja, tinha pegado o braço dele e poderia finalizar a qualquer momento.
E o Anthony Wade começou a bater e bateu na nuca. E aí sempre ele, né, meu parceiro? Aí, pô, aí, sei lá, cara, acho que o destino brinca com esse cara. Eu não sei o que acontece, cara, porque quem que é o árbitro? Herb Dean. E o Herb Dean, cara, começou a falar, ó, não pode bater na nuca, não pode bater na nuca. E aí meio que tocou nos, ó, não pode bater na nuca. Aí, meu parceiro, esse cara aqui soltou a finalização. Aí quando ele soltou, o negão foi lá, pô, e pegou num katagatame e finalizou ele. Que não bateu em momento algum. Assim, cara, eu não vou dizer que é culpa do Herb Dean, mas ele pode ter influenciado assim nessa vitória, tá? Não tô falando que o cara não ia vencer, o Anthony Wentz. Mas ele poderia perder, tá? Então o Anthony Wentz chega a 8-0 na carreira profissional. E pode dar um trabalho nessa categoria de pesos pesados, porque ele é baixo pra categoria, ele parece muito forte, muito forte. Enfim, vai ser um bom prospecto. Vamos ver qual vai ser o futuro desse cara. Aí nós tivemos a Geisla Chaves contra a Carrie Judith. E, assim, cara, a Carly Judith, eu lembro quando ela foi no Dynamite Contender Series, acho que foi em 2023, ela perdeu na decisão dividida. E o Dana White decidiu contratar tanta pessoa que venceu dela quanto ela. E aí, a primeira luta dela, ela perdeu na decisão dividida. Então, assim, parece que azeda o caldo, né? E depois daquela única derrota dela na estreia do UFC, na decisão dividida, ela emplacou 3 vitórias por nocaute e uma por decisão. E uma dessas vitórias por nocaute foi ontem, contra a brasileira Gisela Chaves, que estava invicta e ela quebrou a invencibilidade no primeiro round, com aqueles chutes na linha de cintura. Cara, ela tem um strike muito legal. A luta dela no Contender Series, pô, tenta procurar, é muito massa, cara, é muito massa. Porque eram duas meninas altas, tecnicamente boas no striking, e tanto é que foi uma decisão dividida. Um dos juízes viu a vitória da Carly Judice e eu fiquei de olho nela desde aquela vez. Minha boca tá seca, peraí. Aí tivemos Merkel de Medeiros. Lembra que eu falei pra você que o Padilha tinha perdido, quer dizer, tinha empatado apenas uma luta no UFC? Foi pro Merkel Medeiros. E o Merkel Medeiros lutou contra o Mason Jones. E cara, assim, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do Mason Jones. Cara, o Mason Jones é um dos meus lutadores favoritos de assistir no UFC atualmente. Esse cara aqui. Eu lembro que quando ele voltou pro UFC, porque ele tinha sido demitido, sumariamente demitido do UFC, eu nem conhecia ele. Assim, eu nem conhecia. Eu falei, caraca, esse cara tá estreando no UFC? Não, era a segunda passagem dele no UFC. Ele teve uma passagem curta no UFC, tiveram algumas derrotas, o UFC demitiu ele foi pro Cage Wars, sabugou todo mundo lá dentro. E aí o UFC falou, beleza, vamos contratar esse cara de novo? Talvez ele só não teve uma boa experiência aqui, porque alguns lutadores são muito bons no UFC, mas acumulam umas derrotas no começo. Alguns ficam, outros saem. E aí ele voltou pro UFC e, cara, a primeira luta dele foi contra o Jeremy Smith. E eu lembro que o Jeremy Smith tava no bare knuckle, tava batendo em todo mundo. E eu fazia uma luta na cidade do Jeremy Smith. Eu não sei qual é o nome da cidade ao certo. Eu não sei ao certo qual é o nome da cidade, deixa eu conferir. Mas não vem ao caso, tá? O que vem ao caso é, ele sabugou o Jeremy Stephens por 3 rounds, venceu o cara na casa dele. E eu falei, opa, esse cara é legal de assistir, tá? Ele não se entrega, o cara vai pra mão mesmo. E aí na segunda luta dele, dessa nova passagem dele no UFC, foi contra o Bolagialk. Eu lembro que, assim, o Bolagialk bateu muito nele. Bateu muito. Eu falei, caraca, acabou por esse cara, velho. É verdade, ele não tá no nível do UFC não. Olha esse cara, vai apanhar agora. Aí chegou, cara, o Bolagialk cansou de bater. Cara, o Mason Jones sabugou esse cara até amanhã, cara. E aí nocauteou o Bolagialk. Eu lembro que eu tava assistindo com meu pai. E aí eu tava assim com meu pai. Meu Deus, ele cansou, pai. Ele cansou, o cara cansou. Meu pai falou, meu Deus. Foi muito massa. Aí depois tivemos Axel Sola. Ele lutou com o Axel Sola que tava invicto. Um francês bom pra caramba, cara. Acabou de ganhar do Marretinha. E... cara, ele venceu o Axel Sola. Por decisão, mas assim, quase nocauteou, cara. Quase nocauteou. Tanto é que aqui, ó. Esse aqui foi o final da luta, tá? Ele e o Axel Sola aqui, ó. Olha isso aqui. Tem como esse cara ter ganhado? Não tem como. Aí, vamos lá. Aí pegou o Merkel Medeiros. Que o Merkel Medeiros também, como
como o Chris Padilha, não tem derrotas no UFC, tá? Não tem derrotas no UFC. Ele é 12-1 e no UFC ele é 4-0-1. Esse 1 aí é um empate dele contra o Chris Padilha. Mas voltando. Ele pegou o Mason Jones e, cara, ele não é um cara muito de finalizar, não. De nocautear, não. Ele tinha 3 lutas no UFC e 3 decisões. Ele nocauteou o Mason Jones, cara. O Mason Jones nunca tinha sido nocauteado e foi nocauteado pela primeira vez na carreira. E assim, cara, foi uma luta muito boa. Acabou no segundo round? Acabou. Mas assim, mereceu uma atenção. Essas cotoveladas, cara, o Merkel Medeiros meteu cotovelada no Mason Jones até amanhã. E assim, o striking dele tava muito bom. Muito bom. Coitado do meu Mason Jones, cara. Não era o dia dele. Enfim, eu acredito de verdade que esse Marco Medeiros, pode dar um trabalho, mas o Mason Jones, assim, eu não sei se ele se preocupa muito com a saúde física dele, mas é um cara muito bom, cara. As lutas dele são divertidas. Espero que ele vença a próxima luta, que ele atue bem. Enfim, é um cara bom, é um bom prospecto. Esse cara aqui pode ser que um dia lute pelo BMF e eu fico feliz, cara, se esse cara lutar pelo BMF uma vez. Porque ele merece, esse cara faz umas lutas divertidas. Aí vamos lá. René de Heider versus Roman Dolidze. René de Heider, cara, ele tá 22 derrotas seguidas. Ia pegar o Roman Dolidze numa nova categoria. O Roman Dolidze, ele é um natural peso médio. E o René de Heider também é no peso médio do UFC. E os dois foram se enfrentar nos 93 quilos. E, cara, o georgiano tá vindo de 2 derrotas. O René de Heider também tá vindo de 2 derrotas. Mas o Dolidze, ele nunca tinha sido nocauteado. Ele também nunca tinha sido finalizado. Até o Hernandes ter finalizado esse cara, né? Cara, aquela luta do Hernandes contra o Chris Duncan foi muito massa. Muito massa, muito massa. Mas nessa luta aqui, o René de Heider, ele simplesmente viu o Roman Dolidze fazer a guarda e esperar o especialista de jiu-jitsu fazer o serviço dele, ir pra cima dele. Então, assim, foi uma das coisas menos inteligentes que eu já vi um atleta fazer. Tanto é que os números de golpes são bizarros. Do Roman Dolidze foi 106 e do do René de Heider foi 106 e o Roman Dolidze foi 4. Sendo 71 significativos do René de Heider e 1 do Roman Dolidze. Ou seja, o Roman Dolidze maltratou, quer dizer, o René de Heider maltratou o Roman Dolidze do começo até o fim. Do começo até o fim foram 3 minutos e 40 de controle, sendo que tivemos 4 minutos de luta. Ou seja, caraca, cara, foi muito fácil. Foi muito fácil. O René de Heider estava 8 semanas sem ver os filhos. Ele falou sobre isso na entrevista. Eu não sou pai, mas eu tenho muitos amigos que já são pais. Eu tenho um pai também. E eles falam que essa fase da criança eles perdem, não tem como voltar, embora eles queiram que volte. Então, se ele tem uma criança pequena, provavelmente ele sentiu bastante esse distanciamento de 8 semanas. Quando vê, já são 2 meses assim, longe do filho. Enfim, são tempos que não voltam mais. Espero que ele vá aproveitar a família dele, que ele é da Holanda e ele estava nos Estados Unidos para treinar, né? Aí nós tivemos a luta do Vitor Petrino contra o nosso número 6, Sergei Pavlovich. Não, mentira, esse aqui é o Sergei Spivak. Pavlovich é outro, cara. E o Sergei Spivak, cara, assim, ele não é um cara muito bom no strike. Né? Eu lembro que o Moicano fala que ele não tem mão. Mas... que ele não tem braço, né? Mas... o Sergei, cara, ele é duro, sabe? Ele é um cara duro, é um cara resistente, é um cara que... ele é corpulento, né? Ele consegue aguentar muita pancada. Tanto é que é o número 6 do mundo e não é à toa. Cara, o Petrino conseguiu fazer uma masterclass contra o número 6 do mundo. E assim, isso me deixa muito feliz. Muito feliz. Porque assim, o Petrino, caso você não saiba, ele não é um peso pesado natural. Embora ele sempre foi um peso pesado natural. E eu vou te explicar um pouquinho. Eu lembro que eu conheci o Petrino em 2023... 23 a 22, é uma coisa assim, é um desses anos, 23 a 22. Eu não lembro ao certo, mas foi por aí. Ele tinha recém sido contratado pelo UFC, ele ganhou no Contender Series.
E aí, nós sabíamos que ele era 93 quilos, a gente foi pra academia dele, a CM System. Obrigado, Cristiano Marcelo, aí pela moral de a gente ter ido lá. Fui eu, o Lard Viana e o Miguel, tá? O Miguel lá do MMA na Voz. E aí, cara, eu lembro que na hora que eu vi o Petrino, eu falei, cara, não tem como esse cara bater 93 quilos. Não tem como. Ele é muito grande, cara, ele é enorme, ele é muito grande, ele é tipo assim, dá medo, dá medo. E aí eu olhei e falei, como? Como esse cara bate 93 quilos? Esse cara tem mais de 120 quilos garantido aqui, na minha frente. E, e aí eu até zoei com ele, falei assim, ó, você pode ser bom na mão aí, mas eu quero ver você ganhar de mim no jiu-jitsu. Eu não sabia onde tava metendo. Enfim, aí, cara, eu lembro que ele teve uma ascensão meteórica no UFC, e aí ele teve que ir no UFC 301 lutar com Anthony Smith, o detento Anthony Smith. E eu lembro que na época tava um oba-oba do caramba pro Petrino, e todo mundo tava dentro do trem do hype do Petrino, e o Petrino perdeu. Porque, como eu disse anteriormente, cara, o MMA é totalmente imprevisível. Você não tem como prever muitas coisas. É imprevisível. Ele foi finalizado pelo Anthony Smith, a perna dele machucou no começo, enfim, ele bateu. Mas o que machucou não foi a finalização em si, foi a galera criticando ele. E a maioria da galera foi porque apostou nele. Pô, é teu dinheiro, cara, você tá apostando, cara. Você acha que o cara queria perder? Quando ele perde metade da bolsa. Você acha que ele quer perder, cara? Porra. Aí, na próxima luta, ele lutou com o Dustin Jacob, que é um kickboxer, já lutou com o Alex Pereira, etc. E assim, ele tava ganhando a luta. Só que, assim, assim, ele tentou impor mais, ele quis entregar mais e acabou sendo nocauteado. Ali começou a enxurrada. Ali começou o hate forte contra o Petrino. E aí, por isso que eu bato muito na tecla, que eu não sou muito afim de apostas. Mas é como tapar o sol com a peneira. As apostas vão acontecer, as apostas vão continuar acontecendo, as pessoas vão continuar apostando. E eu até tô pensando em falar, tá bom, eu aceito uma casa de aposta aí pra pelo menos eu ganhar alguma coisa nessa brincadeira. Porque, embora eu não aposte, não é no meu feitio, cara, é onde o mercado mais tá ganhando dinheiro hoje. Tá? O Petrino perdeu. Aí ele decidiu, tá bom, vou subir pro peso pesado. E graças a Deus. Porque, como eu falei, quando eu vi ele pela primeira vez, não tem como ele bater 93 quilos. Só que ele me contou, na semana do UFC 301, como ele batia 93 quilos. Eu não lembro ao certo, especificamente. Eu posso falar uma merda aqui. Então, assim, pode ter sido um telefone sem fio, porque a nossa memória também não é muito certa das coisas. Mas era uma coisa parecida a como, assim, na semana da luta, ele não bebia água. Pra desidratar, pra perder, porque nós somos 70% água, né? Eu não sei se você sabe disso. Pra ele perder o peso, ele não bebia água na semana. Meu amigo, eu não consigo ficar 1 hora sem beber água. Eu acordo durante a noite pra ir beber água. Eu tomo água toda hora. Eu tô sempre com uma garrafa de 1,5 litro. Isso aqui acaba sempre rápido. Sempre. Eu saio com isso aqui o dia todo. Foi a melhor aquisição que eu tive? Foi. Mas eu saio, isso aqui pra mim parece uma garrafa de 500 ml, porque acaba rápido. Esse cara ficava 1 semana sem beber água pra bater o peso. No peso pesado, ele tem uma vitória por nocaute, uma por finalização, uma decisão. E aí ele foi pegar o número 6 do mundo, Sergei Spivak, e acabou vencendo a decisão. E assim, foi uma decisão muito grande, porque o Petrino, ele teve 126 golpes contra 33 do Spivak, e o número 6 do mundo atingiu 33 golpes no Petrino. O Petrino teve 4 quedas convertidas, o Spivak teve 0, tentou 2, teve 0, e o Petrino teve 4 quedas em 3 rounds. Contra o número 6 do mundo, um cara pesado, um cara que não é tão fácil de quedar, da Moldávia, um cara que vem da luta agarrada do wrestling. E o nosso Petrino venceu. Então, assim, eu acredito que tudo na vida tem um porquê e tudo na vida tem a hora certa de acontecer. Aquela base de fãs que estava se criando no Petrino, eu acredito que não merecia essa grandeza aqui, porque ele é um cara muito bom, cara. Ele é uma pessoa muito boa.
O Cristiano Marcelo também é uma pessoa muito boa, abraçou esse cara. O Petrino, não sei se você sabe, quando ele descobriu que ia lutar em MMA, foi assim, ele sempre foi muito forte. E aí tinha uma competição na cidade dele, que eu não sei ao certo qual que é. E ia ganhar uma grana lá quem lutasse com tal pessoa. E ele não sabia quem que era a tal pessoa, ele foi lá e foi lutar com o cara. E aí ele ganhou do cara, porque ele era muito forte. E aí depois ele descobriu que o cara era o sensei da cidade dele. Aí ele começou a treinar. Ele falou, opa, eu ganhei do sensei da cidade, pô, e eu nem treino, então acho que eu tenho chance de ganhar dinheiro com isso aqui. E de lá pra cá foi história. Valeu, Petrino. Parabéns, cara, pela grande luta. E aí nós tivemos a luta principal. Aqui, cara, bizarro. Olha a diferença de estatura, cara. O Robocop, de verdade, parece um meio pesado contra o Hernandes, o nosso fofinho, cara. Que não tem... Cara, quem olha esse cara na rua aqui fala assim, esse cara aqui não sabe lutar, não. Mas é um demônio. Cara, olha a cara desse canalha durante a luta, cara. Aqui, nessa foto aqui, ele já tava sem perna. Como assim sem perna, Gustavo? Eu vou te explicar. No primeiro round, o Robocop aplicou uns chutes baixos nele e também uns chutes na linha de cintura, porque isso aqui foi o tendão de Aquiles do Anthony Hernandes na carreira dele, ultimamente, que ele perdeu pro Chris Holland na linha de cintura e pro Charles Strickland na linha de cintura. Então o Gregory Rodrigues investiu bastante nessa linha de cintura e ele aguentou a pancada. Aguentou do Gregory Rodrigues, irmão. Olha o tamanho do Gregory. O Gregory é o Robocop, meu parceiro. Olha o tamanho desse cara. Pelo amor de Jesus Cristo. E assim, o Anthony Hernandes sem perna foi andando para frente num time gigantesco, cara. E assim, ele sabia que não conseguia ficar parado. Ele é destro, ou seja, a perna da frente fica na frente, a perna esquerda fica na frente, a perna direita fica atrás, destro, né, para vir um direto mais forte. O Gregory bateu tanto essa perna esquerda dele que ele não conseguia mais ser destro. Ele virou canhoto. Ele teve que botar a perna esquerda pra trás. Ele teve que... Cara, assim, a maioria do brasileiro... Brasileiro não, vou falar. A maioria das pessoas são destras. Não sei se você também é. Eu sou destro. Escreve com a mão direita. Cara, imagina ser obrigado a escrever com a mão esquerda porque teu braço já era... Foi isso que aconteceu, cara. Esse cara se obrigou a ser canhoto a partir do segundo round. Porque no primeiro round ele tinha perdido a perna. E ele foi pra cima do Gregory Rodrigues sem medo de amanhã. Ele derrubou e em posição. E o Gregory Rodrigues batia nele. E, cara, dava pra ver a dor. Mas durante a dor, esse cara ia lá e me dava um sorrisinho. Como, cara? Esse cara tem que ser estudado. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre ele. Sério. A luta acabou, os dois foram direto pro hospital. O Gregory Rodrigues, cara, tava dando entrevista de cadeira de rodas. O Anthony Hernandes me surpreendeu mais ainda porque eu descobri na coletiva de imprensa que ele tava sem ombro a semana toda. O cara lutou sem ombro e sem perna. E foi uma decisão com o Gregory Rodrigues. Então, assim, esse cara tem que ser estudado. É um dos caras mais divertidos de assistir. Eu adoro ver o Anthony Hernandes lutar. Eu até falei, cara, isso na Knockout Stars, lá no Instagram, no caso da Knockout Stars. O texto que eu escrevi foi... 10 segundos. Eu amo ver o Anthony Hernandes lutar. Ele tava sem perna desde o primeiro round. E não desistiu em momento algum. Eu lembro de falar, chega Herbidinho, ele não aguenta mais. Verdade, no meio da luta eu comecei a falar, meu Deus, cara, Herbidinho, para essa luta, cara, meu Deus. Sempre ele, mas free Herbidinho, cara, porque assim... Aí eu lembro de falar, chega Herbidinho, ele não aguenta mais. E eu fui calado por esse sádico que continuava lutando, independente de como estava. Por isso eu repito, eu amo ver o Anthony Hernandes lutar. Até a próxima, Fluffy. 3 knockdown do Gregory Rodrigues via low kick. Low kick, meu parceiro. Derrubou o cara no low kick. Sinistro. Uma das lutas mais sinistras que eu já vi. Os dois se entregaram de corpo e alma. Gregory Rodrigues, que falava que não tinha gás, pô, ele venceu do Anthony Hernandes na decisão. O Anthony Hernandes nunca tinha perdido na decisão. Por quê? Porque tem gás infinito. Esse cara, ele... Assim, se tivesse 6 rounds, talvez ia azedar pro Gregory. Mas eu acho que não. Os dois mostraram muito coração e levaram o bônus de luta da noite.
merecidamente, talvez seja a luta do ano. Então, espero que você tenha gostado desse formato. Deixa o like, por favor. Deixa o like. Comenta aqui o que você gostou, o que você não gostou, se você gostou das minhas análises. Se eu falei muito palavrão, não sei, se eu falei rápido demais, ou se eu falei embolado, ou se você não entendeu nada que eu falei, pelo amor de Deus, comenta alguma coisa. Porque eu quero entender como é que funciona esse negócio aqui. Porque eu quero fazer mais coisas aqui. Eu quero criar uns formatos novos e fazer isso aqui como se fosse a minha rede social principal da Local Stars, tá bom? Então me ajuda a te ajudar. Deixe seu like, se inscreve, tá? Se inscreve que isso vai me ajudar bastante. E até a próxima, tá bom? Valeu!